Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos dando início aqui a mais um programa Ciência e Fé. Esse programa que tem trazido informações acerca da parte científica, mas também mostrando acerca daquilo que é a nossa fé. A nossa fé vem da eternidade, ela vem do Senhor, ela está firmada naquele que é o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Mas a ciência também é salutar, nós precisamos da ciência. Agora mesmo nós estamos usando muito aspecto científico para chegar ao lar dos irmãos, com N tecnologias que foram surgindo ao longo desse processo de evolução da ciência. Então a ciência é salutar para essa vida, mas a fé é que nos leva para a eternidade. E esse programa nosso hoje, para você que está nos ouvindo, através da TV Manaim, ou mesmo através do YouTube, nós vamos tratar sobre um aspecto interessantíssimo, que são as dimensões do universo, e vamos trazer isso dentro da própria palavra de Deus, como o nosso Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele é aquele que ele projetou, ele também é aquele que construiu todo o universo. Isso está descrito no livro de Hebreus, fala que Deus é o arquiteto e construtor de todo o universo, ou seja, ele projetou e ele também construiu. Mas você também vai ver que ao longo desse programa, ele também projetou a sua vida, mas ele também quer ser o construtor da sua vida, ele quer ser que ele vai conduzir a sua vida em todas as coisas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E para falar desse assunto, estou contando aqui com a participação dos membros do Grupo Ciência e Fé, pastores que são ligados à área de engenharia, principalmente à área de engenharia espacial, com alguns pastores aqui, né? Pastor Felipe, Salomão, tudo bem, pastor? Paz do Senhor. A paz do Senhor, Tiago, a paz do Senhor, irmãos. A alegria estarmos aqui reunidos, né, para falar um pouquinho da ciência, mas o mais importante é falar da fé que nos move estarmos aqui juntos. Glória a Jesus. Paz do Senhor, pastor Wellington. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor a todos. Pastor Wellington, que é da área de engenharia espacial, vai poder nos ajudar aqui também, né, pastor? Amém. Com esse assunto. Pastor Fausto também, paz do Senhor. Pai do Senhor, Tiago, Pai do Senhor, os irmãos aqui na mesa, a todos que nos assistem também. Irmãos, então nós vamos começar falando aqui sobre as dimensões do universo e como o nosso Deus, ele é esse criador de todas as coisas. E ao longo do tempo, o homem, ele, à medida que ele foi olhando para o céu, olhando para lá desde os primórdios, né, ele foi tentando entender como que o universo funcionava e foi estabelecendo leis e teorias, até teorias que hoje nós olhamos e que na época que era ciência, hoje nós olhamos como uma teoria até assim, um pouco absurda, né? Eu até falo em algumas aulas, no tempo de Daniel, por exemplo, a ciência na época de Daniel achava que a Terra estava suspensa por elefantes, e os elefantes tinham de um casco de uma tartaruga gigante que navegava o cosmos, o universo. Aristóteles também fez a sua menção, achou que a Terra era um cilindro gigante. Tales de Mileto achava que a Terra estava sobre esferas. Mas aí depois a ciência foi melhorando, foi entendendo aquilo que era o universo, até que nós chegamos hoje com um modelo que é mais parecido. A gente consegue visualizar todo esse universo e ver a vastidão desse universo. Mas nós temos que reconhecer que a ciência, ela não tem resposta para todas as coisas. A gente olha o universo e há muitas dúvidas, em todos os nossos modelos não responde todas as perguntas, muito pelo contrário, ele vai trazer outros questionamentos. Mas quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente vai encontrar aquele que é o Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas. E aí eu queria que o pastor Felipe nos desse um início desse processo, desse Deus maravilhoso que criou todo esse universo, que é vasto, mas que é um universo grandioso, né? Muito bom, Tiago. Que o nosso Senhor, né, a palavra, ela deixa claro que a criação, ela foi realizada pelo nosso Deus, mas com um tempo determinado, né? Tudo foi criado pelo nosso Senhor, mas com um tempo a ser contado aqui na Terra, né? Quando nós lemos lá na primeira frase, né, aqui no Gênesis, né, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E quando a gente vê ali a atuação do verbo bará no hebraico, né, ali já está contido o tempo, o espaço, né, todas as informações que conduzem à criação. Tudo que se determina no espaço, no tempo, porque foi estabelecido pelo Senhor desde o princípio. Não havia dúvida, não havia falha, não houve questionamento. Ele criou todas as coisas. O mundo, ele foi o verbo bará, né, que é criar do nada, não existia nada. E quando ele criou, tudo veio a existir. Então veio a ser devido ao
criador, que você citou aí, o arquiteto, né? O construtor de todas as coisas. E nós entendemos que esse conceito, Tiago, ele se estende porque Deus, ele domina, né? Ele é capaz de estender, de contrair, trabalhar no tempo, uma medida, né, que o homem não tem controle. Né? O tempo, o homem não tem controle em muitas coisas da criação. O homem, ele corre, né, de um lado para o outro. Mas quando nós lemos lá em Isaías 42:5, ele diz uma expressão muito interessante, assim: assim Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz. Você vê aqui que o Senhor, ele é capaz de estender, ele estendeu os céus, ele criou, ele formou os limites. O homem hoje não consegue determinar, Tiago, através da ciência, um espaço, uma galáxia, nós fazemos parte de uma galáxia dentro da Via Láctea, que está dentro de outras galáxias. O homem, ele vai dimensionando, mensurando aquilo que já está estabelecido, que é a obra criadora. Foi tudo no início. Quando Deus criou os céus e a terra, ele estabeleceu tudo. E o homem está buscando entender o tamanho disso. Ainda, com algumas teorias, alguns cálculos, vai lá, emite um feixe de luz, vê a reflexão dela, quando é que ela volta, para tentar estabelecer o tamanho do universo. Mas o nosso Senhor, ele já criou todas as coisas, né? E tem outro texto muito interessante, que ele fala assim: e ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e é que ele estende os céus como uma cortina, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Veja que como é maravilhoso o nosso Deus. Ele está acima, ele está sentado no globo da terra. Isso é até uma teoria, né, que já está escrito aqui em Isaías, 600, 700 anos de Cristo, que é uma teoria que vai até combater um pouquinho lá o geocentrismo, né, a parte das grandes navegações, que eles achavam que a Terra era o centro, né? Mas você já vê que aqui Isaías já trouxe aspectos importantes, que a Terra era um globo, né? Que o Senhor já tinha formado. A Terra era plana, né? Você achava que a Terra era plana e assim vai. Mas aqui já é um conceito que a Terra era redonda. Então, tudo já estava estabelecido pelo nosso Deus, que fez todas as coisas. Então, a obra criadora, ela já foi estabelecida, Tiago. E aquilo, ela foi determinada pelo Senhor, e o Senhor já estendeu tudo. Então, tudo já está determinado para um tempo. Os sinais, os astros, as estrelas, elas servem como sinais para que nós hoje possamos entender aquilo que está acontecendo no nosso tempo. Maravilha, né? A gente vê que essa obra que Deus fez criadora é uma obra maravilhosa. Até a própria palavra diz isso, né? Que os céus declaram a glória de Deus, né? O firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Não tem como a gente olhar para essa obra criadora e a vastidão, nós estamos falando aqui do universo, a vastidão do universo, e não ver a mão poderosa do Senhor. Verdade. Você vê que mesmo nós, ao longo do tempo, indo entendendo devagar isso, há muito ainda para se entender, que nós ainda não estabelecemos toda a nossa teoria ainda não está estabelecida. E uma coisa que nós temos relativamente pouco tempo que sabemos é a quantidade das estrelas. Por exemplo, é do Hubble que descobriu Andrômeda, que é a primeira, em 1924, primeira galáxia do nosso lado, né? E aí, pastor Wellington, podia comentar um pouco sobre esse assunto. Vê que agora que nós sabemos que o universo tem estrelas que são incontáveis, né? Verdade, né? Essa é a grande pergunta, né? Qual o tamanho do universo? Que nós hoje não temos ainda ideia plena do tamanho do universo. Porque, como você disse há pouco tempo, né? No século passado, descobrimos que a Via Láctea, ela não é uma única galáxia, né? Há outras e há trilhões. E tudo isso é o que a ciência hoje, com os seus recursos, consegue ver. A gente vai lá no passado, o que o homem tinha? Só os olhos para observar. Então tinha uma percepção errada. Aí depois veio uma luneta, aí veio o telescópio, aí bota o telescópio no espaço, veio o Hubble, que foi um avanço tremendo, mas veio o James Webb, que é um telescópio mais moderno e vê mais coisas, mas nós ainda não conseguimos ver todas as coisas. Mas o Salmo 147:4 diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Então, essa imensidão no universo é nada para Deus, porque Ele conhece cada estrela pelo seu nome. Isso é maravilhoso. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé
compreendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, pelo poder, né, da palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É aquilo que o pastor Tiago já falou, né, a respeito, e o Salomão também, né, da criação a partir do verbo bará, quer dizer, criar do nada. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. E interessante, até do ponto dessa perspectiva, pastor Hélio, os irmãos estão aqui, nós descobrimos as estrelas há pouco tempo. E vamos reparar o seguinte, que ao longo do tempo, nós como humanidade, nós olhávamos para o céu e diferentemente, somente o Sol era diferente de todas as outras estrelas. Tanto que, na antiguidade, alguns planetas que a gente enxerga hoje, nós chamamos de estrela. Por exemplo, Vênus, antigamente eles chamavam da estrela da manhã e da noite, porque ela aparece no iniciozinho da manhã, no iniciozinho da tarde, né? Ali dá para você ver ela no finalzinho da manhã, na verdade, no iniciozinho da tarde. Eles chamavam Vênus de estrela da manhã e da noite. Mas a gente sabe hoje que é um planeta. E você vê que Deus ele já conhecia todo o universo, porque ele, a senhora, chama as estrelas pelo nome. São tantas estrelas que a gente parou de dar nome, começamos a dar número, né? Porque não tem mais como dar tanto nome. Imaginar tanto nome. E nós depois fomos descobrindo que cada estrela também é diferente uma da outra. Antigamente achava que era tudo um pontozinho, né? Tudo igual, não é tudo igual, né? Agora hoje não, a gente sabe que tem estrelas de várias maneiras. E isso também está descrito na palavra de Deus, que cada um sabe, Deus, cada estrela tem a sua glória. Ou seja, cada estrela é de um jeito. E quando chega para Abraão, ele chega para você assim, ó, Abraão, conta as estrelas do céu, se é que tu podes. Porque ele não conseguia contar. E também Jeremias também fala isso, ó. Como não se pode contar os exércitos do céu. Se não se pode contar esse hoje, a gente sabe que é impossível. Para nós é impossível. Mas o texto que o pastor Wellington trouxe é um texto que mostra como Deus é grandioso, porque ele conta as estrelas. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é comum. Não, eu conto as estrelas e além de contar, eu dou nome e conheço cada uma delas pelo seu nome. Como o nosso Deus é maravilhoso. Mas além dessa vastidão toda do universo, ainda tem uma medida que também nós vamos descobrir depois, que é a medida do tempo. Não é isso, pastor Fausto? Que também é uma medida física, podemos dizer assim. Sim, exatamente. E o interessante da medida do tempo é que a Bíblia fala bastante sobre a grandeza do tempo. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, e isso é interessante a gente perceber que a Bíblia não apresenta fórmulas científicas acerca de tempo, mas a Bíblia deixa muito claro que o nosso Deus ele é soberano sobre o tempo. Ele controla, ele tem poder também sobre o tempo, porque ele criou tudo, inclusive o tempo, todas as dimensões, né? Então, Salmo 90, verso 2 fala assim: antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é eterno. Antes de criar todas as coisas, Deus já existia. Então ele não está preso ao tempo. Antes de criar tudo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Então aqui é um primeiro ponto em que o Senhor não está preso ao tempo. E o tempo também, ele não afeta a Deus como nos afeta, porque ele foi o Criador. Então tem um texto aqui também, segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8, ele fala assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso mostra que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Ele não tem pressa e ele não se atrasa. O Senhor não está preso àquilo que o tempo gera na vida do homem. Deus não está preso a isso. Então, ele é sim, ele é o Senhor do tempo. Ele criou todas as coisas, inclusive o tempo. E ele determina, a palavra deixa claro para nós, que o Senhor determina e controla todos os tempos. A gente vai encontrar isso em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, que é um dos textos mais conhecidos na palavra do Senhor. Então, quando fala que Deus determina os tempos de tudo acontecer, ele determina o tempo de nascer, o tempo de morrer, as estações do ano, o tempo que vai se passando, todos os ciclos que existem dentro da natureza, o plantar, o colher, o nascer, o morrer, tudo isso está sob o controle do Senhor.
Então, é uma grandeza que está realmente dentro do controle completo do nosso Deus. Ele controla o tempo. Nós vivemos dentro de um tempo, mas por vezes nós não entendemos que o Senhor é aquele quem controla o tempo. Então, quando a gente faz uma oração sobre algo que por vezes a nossa razão pode não conceber, às vezes a gente acha que, mas o tempo já passou. Não, o Senhor controla o tempo, Ele pode mudar o que Ele quiser. Ele tem poder sobre tudo isso. Então a palavra deixa claro isso e é importante a gente compreender. Até o pastor Tiago comentou que algumas coisas aqui não são tão fáceis de compreender. Essa é uma delas, que para nós é difícil, porque nós estamos completamente presos ao tempo. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor não está. Ele não está preso ao tempo. E o mais interessante, né, Tiago e Fausto, é que isso adveio, né, pelo pecado. Quando um homem ele peca, ele fica preso ao tempo, porque ele vivia num tempo que não era contado, né? É uma grandeza na eternidade que não fazia parte do homem. Mas a partir do momento que ele desobedece, né, ele ali peca, o tempo começa a ser contado. Então ele vira ali uma relação, né, que o tempo para o homem hoje ele é igual para todo mundo, né, independente se é rico, pobre, todo mundo tem o mesmo tempo. E o mais importante, né, é que esse tempo ele vai ter um fim. Sim. Ele vai ter um fim para cada um. Sim. E a gente tem que entender que o nosso Deus ele está acima disso. E eu acho interessante porque hoje, né, na nossa sociedade, esse tempo ou a falta desse tempo cria muita ansiedade nas pessoas, né? E Jesus ele vai abordar um pouco disso também no seu ministério quando ele fala não andeis ansiosos, né? Aí tu consegue acrescentar muita coisa no nosso tempo, porque isso é de Deus, isso é da parte do Senhor, né? Mas quando Deus quer agir, ele vai agir, né? A gente viu alguns exemplos bíblicos, por exemplo, no rei Ezequias, né? Que ele voltou, né? Voltou dar 15 anos, né? Parece exatamente. E ele volta o relógio de Acais. Ele volta o relógio de Acais para mostrar que ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo, ele volta o relógio para trás. Ele faz o que ele quer, né? Então, é interessante isso. E essa questão, o pastor até Fausto falou, como ele é senhor do tempo, ele não se atrasa e nem se adianta. É por isso que a gente sabe o seguinte, a profecia de Deus, ela não se atrasa nem se adianta, ela se cumpre no tempo determinado. Amém. Há também as promessas de Deus na nossa vida. Sim. Às vezes a gente acha que a promessa de Deus não, queria que fosse ontem, a gente é muito imediatista, né? Queria que fosse ontem, queria que fosse hoje, queria que fosse amanhã. A gente tem que lembrar que as promessas de Deus vão se cumprir nos nossos dias, mas no tempo de Deus. Eu até lembro de uma experiência, e os irmãos permitem me contar aqui, sim, que uma senhora, esposa de pastor, orava pelo pai dela, para que o pai dela fosse convertido. E orava assim, continuamente. Rapaz, o pai dela veio para a presença do Senhor com 100 anos, lúcido, conversava com você, eu participei dessa conversão, eu estava diácono na ocasião, conversava com você sobre o jornal, o que aconteceu de manhã no jornal, o que aconteceu à tarde, o que aconteceu à noite, lia o jornal todo dia, veio aos 100 anos, aos 101 se batizou, aos 103 partiu para o Senhor. O Senhor demorou 100 anos para cumprir, mas porque era o tempo determinado para a salvação. Ele cumpre, Deus cumpre a sua palavra, a sua promessa no tempo dele. Isso nós vamos ver também em textos bíblicos como Ezequias, mas também no livro de Daniel. Também Daniel tem uma passagem, pastor Loma, que eu gostaria que você comentasse sobre essa soberania de Deus no tempo, onde ele cumpre as coisas no tempo que ele determina. Exatamente, Tiago. Tá lá, né, quando Daniel, lá em 2, capítulo 21, ele vai falar, né, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Então, o Senhor é aquele que muda o tempo e as estações, o tempo está na mão dele. Deus não só como ele muda, mas quando ele quer atuar em favor da obra, daquilo que é a vontade dele, ele vai atuar. Ele vai atuar segurando, né, na batalha de Josué, quando ele pede para o sol se deter, a lua, né, no vale de... Quando ele interfere em favor do seu povo, para que haja uma vitória. Então, Deus vai interferir no tempo quando for para que a obra de Deus seja realizada. Nessa grandeza que para o homem é imutável. Para nós, como racionais e humanos, não podemos controlar, mas Deus pode controlar, né? E ele vai decidir sempre quando, quem, o momento ideal, está na mão dele, né? Na mão do Senhor, é uma soberania absoluta do nosso Deus para trabalhar no tempo.
E isso é maravilhoso, porque voltamos a afirmar. Estava tudo estabelecido no Bará. Não precisava adicionar mais nada, está tudo estabelecido ali. E ele que vai dominar, ele que vai agir no início, no princípio, no final. E eu acho interessante, Tiago, permita aqui falar também, que quando está em Apocalipse, né, o Senhor vai revelar a João, que ele diz assim, ele é o princípio, né, o alfa e o ômega. Quem é o princípio, o alfa e o ômega? Tudo estava no projeto de Jesus. Ele é o início, ele é o final. Ele estava no Bará e ele vai estar no final de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Então, Maravilha. a soberania do nosso Deus está no controle de todas as coisas. No tamanho do universo, no tempo que ele está, né? Hoje, para a gente tentar medir, né, Tiago? É na velocidade da luz. E quando a gente imagina chegar nessa velocidade, a gente já está num tempo inimaginável, né? Vou dizer assim, não pode nem se imaginar o tempo. Então, essas distâncias e tempos, o tempo e a distância, principalmente no universo, é um limitador